mais vezes. Este rapaz é um pouco mais escuro do que aquele. Qual é a diferença? Ambos produzem melanina. Todos têm o gene que produz esta molécula. No branco, esse gene é utilizado menos vezes do que no negro. Posso forçar isto se ficar muito tempo ao sol, mas há um limite. Mas geneticamente não há realmente diferença entre os dois. A ciência diz-nos que somos muito relacionados, estamos muito perto geneticamente de um chimpanzé e que isto é uma prova da evolução. Porque partilhamos 98% dos genes com os genes do chimpanzé. E isso é uma prova da evolução. Não é nada disso. Partilhamos quase o mesmo número de genes com o rato. E só estamos a olhar para os genes estruturais. Não estamos a olhar para os genes que fazem o controle. E só para uma curiosidade, partilhamos 76% do nosso código genético com uma banana. Portanto, seguramente temos de ter evoluído a partir da banana. Portanto, não se deixem intimidar por estes argumentos da genética. Portanto, se o mundo era diferente no início, tem de ter havido alguma mudança grande desde a criação. E Deus viu tudo o que tinha criado e viu que era muito bom. É o que diz a Bíblia. E portanto era ou não era? Diz que Deus criou o homem para a sua glória. E não a partir, enfim, de um caminho em que tinha de evoluir até à sua glória. E Deus diz que a dieta do homem seria tudo o que tem sementes e qualquer árvore que produzisse fruto. E portanto o homem era um vegetariano. É isso que diz a Bíblia. Vamos ver os outros animais. Será que eram semelhantes? E portanto todos os animais da terra e do mar e do ar, e todos os animais que rastejam, em tudo onde há vida, eu dei as ervas verdes. A palavra carne, meat, é a palavra carne que é utilizada no inglês arcaico para comida. E portanto eles todos tinham plantas verdes como alimento. O que é que comia o leão nesta altura? De acordo com este texto, comia plantas. Os cientistas vão-nos dizer que isso é um disparate. Eu falo com eles muitas vezes. O que é que diz Darwin acerca deste tema? Escreveu ao seu amigo chamado Asa Gray e ele diz: eu estou surpreendido. Não quero escrever algo que seja ateu, mas eu não consigo ver tão claramente como outros esta evidência de que há um desígnio e que há uma bondade por trás disto tudo. Há demasiada miséria e desgraça no mundo. Não consigo apreender como é que um Deus bom poderia criar de propósito estes parasitas terríveis. Ou que um gato deva comer um rato. E portanto Darwin olhava para os parasitas, via um animal a matar o outro animal e ele dizia: não pode haver Deus no meio disto. E portanto tem de ter surgido tudo isto a partir da evolução. E no seu primeiro rascunho, a primeira edição da Origem das Espécies, uma difamação, dizer que o Criador de muitos universos tenha criado, através de atos individuais seus, todos estes animais parasitas e rastejantes. Mas se acreditarmos na evolução, bom, então isso já não me espanta. É normal. E portanto Darwin via todas estas coisas más e concluiu que não havia Deus. Ele não sabia nada de genética e milhões de pessoas no mundo inteiro fazem o mesmo que Darwin fez. E eu era uma pessoa dessas. Isto não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia diz mais alguma coisa acerca deste tema. Diz que houve uma mudança. Vemos no Gênesis que Deus chamou Adão e Adão estava com medo. Porquê que ele estava com medo? O que ele tinha feito? Tinha pecado. E por causa do pecado, a morte. E por causa da morte, as coisas mudaram. E Deus disse que a serpente estaria então amaldiçoada e que terá de rastejar sobre a sua barriga e que teria de comer pó durante todos os dias da sua vida. Ah, diz o cientista, as cobras não comem pó. É uma referência à morte. Pó vieste, ao pó irás voltar. Será que a serpente é um símbolo da morte? Sim, com certeza. E, portanto, teria de rastejar na sua barriga. Temos lagartos e temos cobras com vestígios de pernas. Mas eles não as usam. Será que eles têm o gene para as pernas? Com certeza que sim. Mas esses genes estão desativados. Ou, em alguns casos, apenas ativados parcialmente. Portanto, o potencial para ser diferente está presente. Mas uma cobra hoje pode matar. Isto está associado com a morte. Tem veneno que sai das suas glândulas. Esse veneno é saliva transformada. Se olhamos para uma aranha,
Há algumas aranhas que apanham pólen e comem pólen, mas também podem injetar saliva. E em Gênesis 3:17 diz que o solo está amaldiçoado por causa do homem. E, portanto, brotarão cardos e ervas daninhas. E, portanto, antes não teriam havido cardos e ervas daninhas. E realmente o homem não precisa de Deus se as coisas correm bem. E, portanto, Deus teve de amaldiçoar a terra, de forma a que fosse uma luta para conseguir extrair alimento daquela terra. De forma a que as pessoas procurassem a Deus e tivessem necessidade de Deus. Porque se eles não procurarem a Deus, eles não podem ter a vida eterna. E, portanto, algumas criaturas, porque a terra foi amaldiçoada, já não conseguem extrair da terra o que extraíam antes. O que é que fazemos se formos uma joaninha e a nossa dieta for uma espécie de alperces? É o que as joaninhas comem. Sim, mas agora os alperces só estão disponíveis durante 3 meses. Desapareceu a comida delas. Têm 2 escolhas. Ou comem outra coisa qualquer, ou morrem. E o que é que eles comem? Elas comem? Comem pequenos vermes que existem nas plantas. E, portanto, tornaram-se carnívoras. E, portanto, nós achamos que elas são muito úteis. Portanto, ervas daninhas e cardos. Alguns cardos são apenas ramos modificados. Outros são folhas modificadas. Portanto, esta parte verde é uma folha modificada. Será o equivalente ao ramo, ao tronco, e depois o pico é a folha. Quando a folha cresce, os genes libertam a folha. Mas, neste caso, o mesmo gene fecha para o outro lado. Cada vez se torna mais compacta. Sharp point, and then it dries. E depois seca. Geneticamente não há diferença, é apenas uma diferença na forma como ela cresce. Na rosa é algo que cresce a partir da pele. Não há nada de novo, não há novos genes. E aqui é a própria pétala da flor que se desenrola para dentro em vez de desenrolar para fora. E todos estes parasitas. Sabem que para cada parasita existe uma forma na natureza que é equivalente, mas que vive autonomamente. Portanto, vejamos este tipo de minhoca. Alguns têm funções muito úteis na natureza e vivem de forma completamente independente. Mas se a terra for amaldiçoada e uma série deles não têm o que comer e aprendem a adaptar-se a viver dentro de outros animais. Se tomamos este organismo, a ténia, encontra-se na natureza, tem intestinos e tem todos esses organismos. Mas quando se tornam um parasita, eles perdem esses órgãos. Será que a evolução acrescentou alguma coisa neste caso? Não. Apenas foram desativados alguns genes. Sabem que alguns parasitas vão através de ciclos de vida, ciclos de evolução, e têm estágios em que são larvas, que vivem autonomamente. E têm intestinos, têm todos os órgãos que necessitam, e quando se tornam num parasita, perde esses órgãos todos. Tem os genes ou não tem os genes para isso? Tem. E portanto não há nada novo, são apenas desligados esses genes. Vamos olhar para uma bactéria, por exemplo. Algumas bactérias podem doar uma parte do seu ADN e, portanto, temos um dador que dá uma parte do ADN a outro organismo e faz uma recombinação e aparece um novo patógeno. Pergunta? Apareceu aqui alguma informação nova? Não. Apenas pega a informação existente e se distribui. Imunidade, resistência aos pesticidas, aos herbicidas, aos antibióticos. Nunca acontece nada de novo. Portanto, isto não é evolução. Vamos ver este organismo, o mosquito. É um mosquito. Tem um aparelho como este. Pode furar através da nossa pele e suga uma série de sangue.